Um dos grandes desafios da vida é viver a paz em meio às turbulências da vida. Hoje eu quero refletir com você sobre o Salmo de número 11, um dos salmos mais extraordinários, mais importantes de todo o saltério, porque ele vai falar sobre um homem chamado Davi, passando uma série de dificuldades, e uma das dificuldades talvez mais difíceis na vida, que é ser perseguido, traído por pessoas que você ama, como por exemplo um filho. Filho de Davi, chamado Absalão, estava perseguindo seu pai Davi para tomar o trono. E num certo momento Absalão consegue tirar o pai do trono, fazer com que os amigos, supostos amigos de Davi, também o traíssem, fez com que o exército perseguisse Davi, e Davi estava escondido nas cavernas para poder se refugiar e não ser morto. Nesse momento ele escreve um dos salmos mais belos. Ele vai ter uma série de salmos escritos em meio a essa perseguição. Um deles é o Salmo de número 11, que ele vai dizer sobre como viver a paz em meio às turbulências da vida. Olha só que salmo extraordinário. Ele vai dizer assim: no Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Olha que salmo extraordinário, ainda mais sabendo em que contexto foi escrito. E é interessante esse salmo porque ele vai começar dizendo que no Senhor ele se refugia, a sua segurança, o seu refúgio estava no Senhor. E ele ainda dá uma reprimenda nos amigos que estavam com ele. Ele fala assim: como vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte. Porque alguns amigos diziam para Davi para fugir, para se esconder cada vez mais, porque ele não teria chance diante de Absalão e do seu exército. Mas ele reafirma que ele tem a sua confiança no Senhor. Ele reafirma que em meio às turbulências da vida, em meio às dificuldades que ele estava enfrentando, só havia uma razão para ele continuar vivo: era que o Senhor estava ao seu lado, e o Senhor era de fato o seu refúgio. É por isso que no final do Salmo ele vai dizer que por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então toda a confiança de Davi, do salmista, estava no Senhor. É a mesma coisa que deve acontecer com as nossas vidas. Eu, você, todos nós passamos dificuldades. Essa é a certeza que Jesus vai deixar para nós, que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas como é que nós podemos passar por essas aflições? Crendo em Cristo Jesus, porque ele venceu o mundo. Vai ser a realidade, a promessa de Jesus a nós, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, você crer no Senhor, você saber que em meio às turbulências da vida, você pode se refugiar na presença do Senhor que cuida da sua vida, e você experimentar uma paz que, como vai dizer a Escritura Sagrada, uma paz que excede, que vai além de todo entendimento e guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por isso,
eu quero convidar você a confiar no Senhor. Talvez você esteja passando uma dificuldade que seja maior do que a sua capacidade. Ou talvez você esteja enfrentando um problema de saúde que faz com que a gente fique impotente diante de toda essa situação. Talvez você esteja enfrentando um problema financeiro que angustia e tira a nossa tranquilidade, cria em nós ansiedade. Talvez seu problema seja familiar, independentemente de qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando, a turbulência que você esteja passando, saiba que o Senhor é o nosso refúgio. É nele que nós encontramos paz, renovo, revigoramento para enfrentar as turbulências que nos abatem, as tempestades que nos afligem, porque Ele de fato é a nossa paz. Continue crendo, confiando no Senhor, e que Ele continuará sendo o seu refúgio, porque Ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Que Deus assim o abençoe, multiplique graça e virtude sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.